Ora viva, cá estamos nós com mais um vídeo, Manuel Moreira, macrobiótica, medicina tradicional chinesa, saúde de verdade por meios naturais. Hoje quero falar aqui sobre como ter um corpo de sucesso, portanto, utilizando os conceitos Yin Yang. Portanto, Yin Yang é um conceito chinês que está relacionado com a teoria dos opostos, né? Positivo, negativo, masculino, feminino, portanto, frio, quente, lua, sol, etc. Né? Portanto, para a arte de viver em geral, portanto, é fundamental, é importantíssimo estudar estas leis que regem este princípio de Yin e Yang. Portanto, são as leis que regem os opostos complementares. Né? Por exemplo, polos opostos atraem-se, né? Por exemplo, homem é atraído por mulher e vice-versa, né? Polos do mesmo nome repelem-se. Por exemplo, uma pessoa agressiva sente repulsa por uma pessoa que também seja agressiva, né? Portanto, daí a causa das guerras em geral, né? Portanto, por exemplo, coisas ou fatores Yin, como por exemplo estático, parado, lento, em baixo, portanto, na parte de baixo, né? Passivo, frio, escuro, mole, líquido, pronto, e isto são exemplos de fatores Yin. Né? Exemplos de coisas ou fatores Yang, respectivamente correspondentes ao que eu referi, por exemplo, dinâmico, em movimento, rápido, em cima, na parte de cima, né? Ativo, quente, luminoso, duro, também sólido, né? Portanto, então, tudo isso já tem a ver com o Yang, né? Então, tudo quanto existe tem simultaneamente as duas coisas. Não existe nada que seja 100% Yin ou 100% Yang, né? Pronto, contudo, se a força ou a tendência, né, ou característica é maioritariamente Yin, por uma questão de simplificação de linguagem, a pessoa diz, olha, isto é Yin ou aquela pessoa é Yin. Não quer dizer que é Yin 100%, né? Se a força ou tendência é maioritariamente Yang, então dizemos que essa pessoa ou essa coisa é Yang, né? Mas não existe, como já expliquei, nada que seja absolutamente apenas Yin ou apenas Yang, não é? A 100%, não é? Pronto, então, neste assunto, por exemplo, da saúde, etc., né? Por exemplo, o que é mais Yin, pronto, acaba por enfraquecer a pessoa, né? Por exemplo, engordar, etc. O que é mais Yang aumenta a energia, aumenta a vitalidade, então emagrece. Assim, por exemplo, compreendendo claramente as características de Yang, por exemplo, alimentos, é importante a pessoa prestar atenção, por exemplo, aos alimentos ou bebidas que usa, né? Ao tipo de exercício, ao tipo de respiração que faz, né? Também prestar atenção à atitude mental ou comportamento. Até é super fácil e super compreensível a partir do momento que a pessoa entenda a essência, né? Então, por exemplo, para a pessoa, por exemplo, ter mais energia, ser mais rápido, mais dinâmico, portanto, isso vai fazer, por exemplo, a pessoa emagrecer, não é? Por exemplo, alimentos, por exemplo, doces, cremosos, aguados, por exemplo, bolos de pastelaria, açúcar, cereais refinados, alimentos gordurosos, portanto, laticínios, carnes, etc. Isso tendem a tornar a pessoa mais lenta, mais parada, mais pesada, mais gorda, etc. Alimentos, por exemplo, como mais amargos, picantes, duros, secos, quentes, que são Yang, né? Portanto, por exemplo, vegetais verdes duros, cereais integrais, portanto, tem película dura, né? Chá verde forte, que é amargo, gengibre, canela, portanto, tendem a tornar a pessoa mais rápida, mais ágil, mais delgada, mais elegante, né? Então, por exemplo, exercício corporal, por exemplo, quanto à qualidade e quantidade do exercício, isso também é muito importante, né? Por exemplo, o exercício corporal em geral, né? Portanto, exercício tem a ver com movimento, embora haja exercícios estáticos, né? Mas pensando assim, falando em termos de exercício em geral, portanto, é mais movimento, portanto, então isso está relacionado com mais Yang, então isso Yangiza a pessoa, né? Então, se a pessoa fizer mais exercício, fica mais positivo, com mais energia, mais dinâmico, mais elegante, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Está sempre a fazer exercício, então fica mais elegante, mais dinâmico, etc. Né?
Então, por exemplo, a pessoa sem exercício corporal, sem atividade dinâmica, a pessoa vai se tornando cada vez mais fraca, sem vontade, sem iniciativa, portanto, mais íntimo, portanto, tenderá a cair mais para a preguiça, para a obesidade, por exemplo. Não é? Então, por exemplo, laticínios em geral, os laticínios em geral são mais in, não é? Então, esse tipo de alimentos, portanto, laticínios, provocam no corpo umidade, mucosidade, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa. Né? Então, o corpo acaba por ficar mais inchado, mais dilatado, mais obeso, por exemplo. Né? Por exemplo, as carnes, apesar de serem globalmente mais yang, portanto, são vermelhas, né? São de um animal, que é um ser mais dinâmico, portanto, elas contêm também gordura, bastante gordura, que é yin. Né? Então, para não engordarem, as carnes devem ser consumidas em pequena quantidade, isto para um ser humano, né? E cozinhadas com temperos yang, temperos, por exemplo, como canela, gengibre, etc. Né? Por exemplo, os vegetais verdes, apesar de terem uma cor verde, verde é yin, né? Relativamente falando, mas têm características yang, por exemplo, têm fibras duras, né? Então, e também o verde, está, na teoria dos 5 elementos, está relacionado com o fígado, portanto, o fígado tem uma atividade yang, é um órgão que trabalha muito, né? Então, estimulam o funcionamento do fígado, então ajudam a emagrecer, os vegetais verdes. Então, isto é um conceito-chave muito importante. Né? As algas marinhas, por exemplo, apesar de globalmente serem yin, que tendem a, por exemplo, a pôr a pessoa mais fresca, mais fria, né? Por isso não se deve comer algas assim todos os dias, né? Embora sejam extremamente saudáveis, mas tudo que é demais é erro, não é? Então, mas elas contêm iodo. Iodo, então, dá-lhes uma característica yang, né? Apesar de globalmente serem yin, no aspecto do iodo tem características yang. Então, a glândula tireoide está relacionada, com o yang dos rins, né? Então, as algas marinas são excelentes como opção saudável e simples, seja para obesidade, seja para magreza, porque elas tratam tanto hipertiroidismo quanto hipotiroidismo. Não é? Portanto, resumindo, por exemplo, quantidade excessiva de comida ou bebida, comer a toda a hora, várias refeições por dia, comida com muita variedade, comida mais tipo yin, não se mexer, não praticar exercício corporal, portanto, isso vai tornar a pessoa mais yin, mais parada, mais pesada. Não é? Em contrapartida, por exemplo, a pessoa que faz ou que faça, por exemplo, jejum, ou coma pouca quantidade de comida ou bebida, comer poucas refeições por dia, comer pouco cada refeição, comida com pouca variedade, né? Só uma ou duas ou três variedades, por exemplo, de comida mais tipo yang, quanto à sua natureza e também quanto à maneira de cozinhar, né? A pessoa ser mais ativo, mexer-se, movimentar-se, praticar exercício corporal, então torna a pessoa mais yang, mais dinâmica, mais leve, com mais vitalidade, né? Então, um exemplo fisiológico muito interessante na natureza de Yin Yang, por exemplo, em relação ao galo e a galinha, e os galos capados, comparando com os galos capados, né? A galinha é mais yin, portanto, é mais gorda, né, que o galo. O galo é mais yang, é mais magro, mais leve. Contudo, se tirarem os testículos ao galo, né, portanto, se castrar o galo, né, então o galo fica mais gordo que a galinha, fica 2 vezes mais gordo que um galo normal, né? Isso é muito interessante isso, né? Portanto, falta de yang engorda, né? Então, porque os testículos estão relacionados com o yang dos rins, né? Portanto, conclusão, para a pessoa ter, por exemplo, uma sexualidade ativa, para ser dinâmico, para ser quente, então não poderá ser gordo, né? E vice-versa, né? Muito interessante estas leis de natureza, né? Então, por exemplo, exemplos simples de tónicos saudáveis para a pessoa emagrecer saudavelmente, por exemplo, comer arroz integral cozido como prato principal, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, usa alimentos integrais, cereais integrais, né? Vegetais verdes de folha dura, portanto, e vegetais em geral, né? Algas marinhas em pequena quantidade, como já falei, por exemplo, chás ou condimentos, usando, por exemplo, casca de canela, cravo da Índia, também chamado cravinho, né? Sementes de erva doce, anis estrelado, casca de laranja seca, né? Pronto, e isso ajuda a emagrecer saudavelmente, por exemplo, né? E também a pessoa ser mais dinâmica, mais ativa. Por exemplo, inversamente, se a pessoa quiser engordar saudavelmente, no caso a pessoa está muito magra, por exemplo, muito enfraquecida, então, por exemplo, comer maçãs, romãs, figos, tangerinas, açúcar mascavado, portanto, como tempero, não é? Creme de arroz integral cozido várias horas, não é?
feijões ou ervilhas, ou mexilhões, carne de porco, então isso vai ajudar saudavelmente a pessoa a aumentar o peso, etc. Né? Então, por exemplo, historicamente, a respeito daqueles tónicos Yang para emagrecer, né? Por exemplo, os chineses usam estes ingredientes como casca de canela, cravo da Índia, sementes de erva doce, anis estrelado, casca de laranja seca, etc. e outros, né? Que são ingredientes Yang, para fazer um molho, para cozinhar carnes. Então, mesmo comendo carne, não engordam por causa disso, porque usa estes condimentos Yang. Né? Então, era esta a mensagem que eu vos queria trazer hoje. Vejam, por favor, a próxima formação que eu estou a realizar e qualquer dúvida, qualquer questão, estou a dispor para qualquer problema de saúde, para vos atender. Vejam aí, tenho aí também os meus contactos na descrição do vídeo. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.